Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Distraídos que andamos com os pontapés na bola, uma tática antiga para adormecer a plebe, vão-se alinhando agendas e vontades muito pouco saudáveis. Eu diria mesmo em antecipação de momentos que vão ditar uma mudança de rumo na Europa e também no mundo. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas esqueçam os pontapés na bola, porque aquilo que está a acontecer são verdadeiros pontapés na vontade dos povos europeus. Com uma Europa órfã de liderança, órfã de pragmatismo, órfã de assertividade, a novela dos cargos europeus parece de facto uma produção de verdadeiro mau gosto. E ao que tudo parece, lá vamos ter a Ursula von der Leyen, o António Costa, a Kaja Kallas, a quem eu adicionaria a Christine Lagarde em frente do BCE, numa verdadeira fotografia das 4 lideranças importantes deste nosso velho continente. Eu diria mesmo, estamos perante os 4 cavaleiros e espero que não sejam os do Apocalipse. Digo eu que não percebo nada disto. E a nossa convidada de hoje é a Joana Amaral Dias. Muito boa noite, Joana. Boa noite, Joana. Obrigada pelo convite. Estar aqui contigo. Um prazer. Joana, vamos começar já por um dos teus, de facto, alvos preferidos, preferenciais, não só nesta tua tirada nas eleições europeias, mas já anteriormente, até com o receio e a chamada de atenção da perda de soberania dos próprios países europeus. Como é que tu olhas, digamos, para estas posições na Europa? São assim tão essenciais para o nosso futuro e estas pessoas, de facto, decidem coisas que nos podem ser prejudiciais? João Nuno, o problema na Europa neste momento é que não existem lideranças europeias, nem nacionais, nem exatamente no plano, na dimensão da Europa, ou seja, na Comissão Europeia, no Conselho Europeu, no Tribunal Europeu, no BCE. Não existem lideranças europeias. O que existem são fantoches. São bonecos, Robertos, que foram escolhidos pelas elites para representarem os interesses dessas mesmas elites. Ou seja, nós temos um punhado de 100 famílias, meia dúzia de empresas, que dominam o mundo, que dominam a alta finança, que dominam os recursos do planeta. E, de facto, foi este estado, não é, de oligopólio que nós chegámos depois de anos de cavalgada. Isto é de facto, um trajeto, uma vereda muito perigosa que se vem trilhando desde os anos 70, e que desaguou 50 anos envolvidos, sensivelmente, que desagua justamente no facto de nós temos a maior e a mais perversa distribuição de riqueza do mundo, onde temos o tal punhado, não é, meia dúzia de pessoas que praticamente temos 2-3% da população, ou menos, que detêm 90% dos recursos. Ora, esta distribuição, ou seja, a tal elite globalista, esta distribuição completamente iníqua de poder e de recursos faz com que, evidentemente, estas pessoas tenham a capacidade, estas 100 famílias, tenham capacidade de influenciar decisivamente, quer no plano nacional, quer no plano europeu, como eu dizia, quem são as escolhas das pessoas que vão estar à frente nesses destinos. E quando essas pessoas, os primeiros ministros eleitos, os presidentes da República eleitos, os comissários europeus, etc., não forem de acordo, não seguirem a cartilha, não seguirem a agenda dessas elites globalistas, não há problema nenhum, são decapitados. Ou são decapitados, ou, repara, é decapitado o país.
nota que depois da crise de 2008, da queda do Lehman Brothers, de toda aquela história dos ativos tóxicos, quem não alinhou, quem estava a ousar não seguir o diapasão, não seguir justamente esse caminho, como a Grécia é um bom exemplo, Portugal também deu aqui um usar de sua graça, mas globalmente aquilo que esta elite convencionou chamar dos PIGS, não é? Os porcos, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, etc., quem ousava sair dessa rota pré-estabelecida levava com uma crise de dívida soberana. Levava com uma pressão internacional diabólica e com um empobrecimento generalizado do seu povo. Por exemplo, dos portugueses, dos gregos, etc. E, portanto, evidentemente, nenhum primeiro-ministro aguenta, se não for decapitado, nenhum primeiro-ministro aguenta continuar no poder com o seu povo completamente insatisfeito. Portanto, esta é a estratégia das elites globalistas. É escolher fantoches que representem os seus interesses e não os interesses da maioria e não os interesses do povo. E, por isso, neste momento, temos uma democracia que está completamente pervertida. Não existe democracia. Existe uma democracia formal, ou seja, existem momentos de voto, mas não existe uma democracia no verdadeiro sentido da palavra, porque neste momento poucas ou nenhumas pessoas no planeta representam efetivamente os interesses de quem trabalha, de quem tem filhos, de quem quer subir e se ingrar na vida. As próprias PMEs, ou seja... Pequenas e médias empresas. Aliás, isso é um ponto muito interessante, porque toda a União Europeia, a arquitetura da União Europeia, está construída exatamente no sentido de favorecer tão só e apenas os grandes monopólios, monopolistas que têm acesso à informação e que também são capazes, obviamente, de driblar o monstro burocrático que se transformou e isso precisamente a União ao Europeia. contrário daquilo que era o início da União Europeia, e no fundo a gênese da União Europeia, de forma a incentivar até o próprio negócio de escala média ou pequena mesmo. Estamos literalmente nas antípodas daquilo que nos foi prometido. Repara, João Nuno, pois acredito que falaremos com mais tarde sobre isso, mais adiante, mas repara que a grande e primeira promessa europeia é, de facto, a paz pelo comércio. Nós não podemos esquecer que a Europa vem de um século XX extremamente sangrento, como dizia o Steiner, a Europa descobre a barbárie dentro de si, não é? Uma Primeira Guerra Mundial e depois uma Segunda Guerra Mundial, onde há milhões de mortes na Europa, onde os povos europeus devoraram-se uns aos outros, mataram-se uns aos outros, são cidades e cidades completamente destruídas, arrasadas, feitas em cacos. Aliás, quem passear pela Europa facilmente constata que muitas destas cidades são novas, foram construídas no pós-guerra, não é? Parecem as avenidas novas de Lisboa, ou são bairros recentes. Portanto, milhões de mortos, cidades destruídas, uma economia que, de facto, estava também ela arrasada. Portanto, este século XX foi um século, como também diz o Steiner, mais para esquecer do que para celebrar, desaguou numa promessa que foi feita aos povos europeus que vamos viver não em guerra mais, chega de guerra, vamos viver em comunhão, e é o comércio justamente que vai fazer a paz. Ora, esse comércio também deixou, da guerra falaremos mais adiante, mas sobre o comércio, ele deixou de ser justamente essa alavancagem da paz. Porquê? Porque não há comércio. Não há. Há só as enormes empresas que conseguem entrar nos tais concursos públicos, não é? Que são extremamente difíceis de chegar para as pequenas e médias empresas, pelo acesso à informação, pelo tal monstro burocrático que é... Eu estudei agora para as europeias um ou outro dossiê mais específico sobre isto. É inenarrável. Quer dizer, os passos, os protocolos, de facto, todo um rendilhar é completamente kafkiano, é absurdo. Nenhuma pequena ou média empresa tem a capacidade de gestão, de organização para fazer face a isso, não é? E também não há uma central de compras. A Europa tornou-se também não só num monstro burocrático, mas também num monstro de centralização. Portanto, as centrais de compras e de serviços são completamente centradas
na Europa, quando elas deviam ser deslocalizadas, nomeadamente para os países, para Portugal, para a Espanha, porque nesses países há especificidades, em Portugal, em Espanha, em Itália, na Grécia, há especificidades que só pequenas e médias empresas que são locais conhecem a realidade local, o tecido urbano, populacional, cultural, é que podem atender melhor a isso, mas não. A Europa, justamente para servir essas elites globalistas, centralizou todos esses aspectos, matando cada vez mais os pequenos e médios negócios. Matando pela via fiscal, pela via burocrática, é impossível, de facto, atender. Não te esqueças que, João Nuno, a Europa é um ninho, um covil de lobistas. Existem 30 mil lobistas na União Europeia que estão ao serviço justamente destes grandes interesses e nunca das pequenas e médias empresas. Porque não é o Zé Manel ali da esquina que tem o talho que vai ter dinheiro para pagar a um lobista para poder, junto do governo europeu, tomar alguma decisão quanto à carne que pode ser vendida ou não. Olha, duas questões, Joana. Primeiro, tu falaste quando as lideranças destas grandes instituições europeias e mundiais não é alinhada com uma determinada agenda, é decapitada. Quero-te recordar um caso que caiu no esquecimento, mas o Strauss-Kahn, que foi acusado de violar uma empregada no hotel, foi ilibado, mas pura e simplesmente eliminado de ser líder, creio, do FMI. Os escândalos sexuais são, aliás, uma das sombras, anátemas, suspeitas que têm sido lançada sobre todas as pessoas que desalinham desta agenda, desde o Julian Assange, não é? Que também provavelmente falaremos mais adiante, até justamente ao Strauss-Kahn. Porquê? Porque, de facto, escandaliza as pessoas, não é? As pessoas entendem que... São difíceis de provar. Exatamente. Muitas vezes acontecem, lá está, na intimidade de um espaço, nesse caso o Strauss-Kahn era do hotel, mas de uma casa, de um espaço, de um quarto de hotel, do que for, e, portanto, mobilizam a opinião pública e é assim que acontecem. Portanto, é assim, o que importa aqui reter, efetivamente, é que o sistema está totalmente armadilhado. É difícil, é difícil para não dizer impossível, e claro que não nos esqueçamos que é pelas fendas que entra a luz, não é? Portanto, nesse aspecto sou uma otimista. Sou pessimista em relação à análise da realidade, mas sou otimista da vontade. Ou seja, o sistema está, de facto, tem arame farpado, está muito armadilhado, muito bloqueado e é difícil, de facto, fazer essa mutação. Mas não achas que, por exemplo, nestes últimos anos assistimos a uma clara perda de qualidade de vida e poder de compra dos europeus? Sem dúvida. E isso ficou expresso, provavelmente, nas urnas, como o grito do Ipiranga europeu a dizer que, atenção, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Sem dúvida. Em primeiro lugar, perdemos soberania de uma forma hemorrágica. Claro que nós sabíamos todos que com a entrada para a União Europeia e depois para a moeda única haveria que abdicar de partes da nossa soberania. Mas não só pela nossa condição frágil economicamente, nem sequer estou a falar, o Portugal nem sequer é um pequeno país no contexto europeu, é um país de médio. Mas não só pela nossa condição frágil, portanto, houve maus processos negociais, mas também porque, evidentemente, a Europa cedo começou este processo de centralização, o chamado eixo franco-alemão, não é? E, portanto, rapidamente nós perdemos soberania nas pescas, sobretudo o setor primário foi duramente castigado. E, neste momento, as pescas, a agricultura, a apicultura, são áreas que foram drenadas, sangradas da sua capacidade. E isso faz com que nós tenhamos perdido a capacidade de, não digo autossuficiência, mas de alguma autonomia, de alguma emancipação. E isso é terrível para um país, é terrível. Porque cada vez mais fomos entregando, de facto, a nossa independência a instituições supranacionais não eleitas. Porque aqui, voltando à questão das elites globalistas, é que a porca torce o rabo. É que não só os que forem eleitos podem ser decapitados, como aqueles que foram eleitos, não é? Portanto, os que foram eleitos e se portam mal podem ser decapitados. Ou por via de pressão de empobrecer o povo, ou por simplesmente arranjando um escândalo sexual ou outro qualquer. E depois, há todos os outros que têm imenso poder e acumulam muito poder que não são eleitos. Convém recordar que em 7 das instituições europeias
Só uma é eleita, que é o Parlamento Europeu, e que mesmo assim não dispõe de iniciativa legislativa. Portanto, quando nós falamos de Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Conselho Europeu, que agora está muito em voga por causa do António Costa, etc., estamos a falar de instituições que nem eu, nem tu, nem as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir escolheram, não puseram lá nenhuma cruz. Foram escolhidas em conclaves fechados, em conluio com esses interesses e, portanto, não nos representam, na verdade, mas, no entanto, têm a faca e o queijo na mão. A desculpa vai ser sempre que nós escolhemos através do voto no partido que depois escolheu a família política, que depois vai escolher em quem é que vai votar. Isto é uma coisa... está o mais afastado possível da cruz que colocamos no boletim, Claro, não é? eu só acrescentava aí que já a escolha para os partidos já é ela em verdade. si mesma um garrote, não é? Uma asfixia. Portanto, onde está, o que é que sobra quando chegamos ao final dessa cadeia, o que é que sobra da democracia, João Nuno? Muito bem. Olha, Joana, obviamente não podemos falar de Europa sem olhar também para a escalada, eventualmente, da guerra com a questão da Ucrânia. Temos assistido ao recrutamento por parte de alguns países europeus, os Estados Unidos também, e temos assistido também a um recrutamento forçado na Ucrânia que tem deixado algumas famílias com receio, inclusive de famílias e ucranianos que estão em Portugal, de poder deixar de ter acesso aos serviços das embaixadas e dos consulados, caso não deem o seu nome. Bom, neste momento acontecem coisas como a Orquestra Sinfónica de Kiev foi tocar fora do seu país, já não regressou, já não voltou. É um exemplo. Ou seja, é evidente que os ucranianos, alguns não tão jovens assim, já, não é? Já, se calhar nem sequer estariam numa idade já normalmente recrutável para um conflito bélico, estão a ser obrigados a ir para o campo de batalha. Na verdade, a Ucrânia tem perdido esta guerra em todas as frentes, como era evidente, não é? Como estava bom de ver, aliás, eu acho que nós os dois chegámos a discutir isso logo ao princípio da guerra aqui, como estava bom de ver, porquê? Porque a Rússia tem um poderio, não só do ponto de vista militarista bélico, de armamento, etc., como tem um imenso poderio em termos de ativos humanos, capital humano. Tem milhões e milhões de pessoas, tem um território gigante. Aliás, acho que pensar que a Rússia quer mais território, quando um dos problemas da Rússia sempre foi gerir o seu imenso território, parece-me um bocadinho ao lado, mas adiante. Sempre foi, de facto, uma ilusão, uma quimera, um unicórnio, achar que isto eram favas contadas, ganhar a guerra. Só que o problema, ganhar a guerra à Rússia, só que o problema é que, de facto, estas elites globalistas se calhar fizeram um bocadinho mal as contas e agora só têm uma fuga em frente. Ou seja, atolaram-se nesta guerra. Repara, atolaram-se esta guerra, que já leva 2 anos e meio, quase, não é? Atolaram-se esta guerra, sabem que existem neste momento muitas pressões sobre si e sobre as populações. Estou a falar daquilo que tu há bocado comentavas, da perda de qualidade de vida, da perda de poder de compra, os escândalos gigantes da gestão da Covid que estão a arrebentar, sobretudo nos Estados Unidos, mas não só, como pipocas, na cara de pessoas muito importantes, como o Fauci, etc. Portanto, isso tem sido outra avalanche. E grandes laboratórios a ter que lidar com processos crimes já em alguns estados dos Estados Unidos. Exatamente. Temos um sistema financeiro que está cada vez mais em ameaça de ruir e, portanto, as elites veem como uma espécie de uma fuga em frente insistirem nesta guerra. O problema, porque obviamente enquanto a guerra estiver na agenda, isto falavas inicialmente como o futebol é o ópio do povo, mas é natural, enquanto a guerra estiver em cima da mesa, a atenção das pessoas, evidentemente, está centrada aí, pois isto é um assunto magno e que lhes diz diretamente respeito, porque estou certa, nem eu, nem tu, nem ninguém que nos está a ouvir, quer que os seus filhos ou os seus netos voltem em caixões para casa, não é? Caixões ou então sem alma, porque das duas uma, é isso que acontece normalmente. E obviamente não temos nenhum regozijo em que qualquer tipo de cidadão europeu
esteja, obviamente, a viver aquilo que se está a viver naquele país. Por outro lado, acho interessante e achei algo pitoresco, para não dizer, de facto, uma representação clara daquilo que são os políticos atualmente. Uma capa de jornal em 2016, Boris Johnson a dizer que a União Europeia tinha empurrado a Ucrânia para a guerra, quando foi Boris Johnson o primeiro a intervir e a impedir logo um acordo de paz entre Putin e Zelensky. Existiram várias tentativas de acordos de paz em muitos momentos. Nós não nos podemos esquecer que quem destabilizou a região e que, nomeadamente, cortou os pés a governantes eleitos, escolhidos pelo povo ucraniano, foi a Europa, que lá está, não lhe convinha, não estava de acordo com a sua agenda, não é? E justamente fez essa limpeza, tornando a zona, que já era uma zona com tensões e com questões a dirimir, tornando-a num barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. E a Europa, o que tinha que fazer, já há muitos anos esta parte, há 15 anos, ou se calhar mais, era situar-se, posicionar-se como, de facto, a protagonista da paz. A tal paz que nos prometeram, que nos juraram nos anos 80 e depois em 86, quando nós entramos para a CEE, mas entretanto já tinham entrado outros Estados-membros, essa paz que foi, de facto, o chamariz, o magnete para muitos europeus aderirem e entregarem as tais fatias gordas de leão, de soberania, foi na promessa que nós viveríamos em paz. Eis agora o que está a acontecer. A Europa nunca mais ouvi isto há 2 anos e meio esta parte, mas como também não tinhas ouvido antes, como tu estás muito bem a citar esse exemplo do Boris Johnson, nunca mais ouviste nenhum líder europeu a fazer um discurso pela paz. Isto é extraordinário. Apenas visam a escalada bélica. Primeiro era armas, agora fala-se de botas no terreno, não é? Boots on the ground, envio de armamento. Aliás, se ouvirmos a última conferência de imprensa do chefe da NATO, Stoltenberg, acho que é o nome dele, tudo aquilo que ele diz e a própria linguagem corporal dele dá a entender que ou ele não acredita no que está a dizer ou está a mentir, porque ele está atrás do púlpito, de braços cruzados, numa posição claramente defensiva, a dizer que a Europa e a NATO, neste caso, está mais uma vez empenhada em ajudar a Ucrânia. Nesse aspecto, em que é que, e porque estamos prestes a iniciar os debates das eleições americanas, em que é que as eleições nos Estados Unidos podem ditar alguma mudança? Bom, as eleições nos Estados Unidos são decisivas sempre para ditar mudanças, se não estruturais, pelo menos funcionais. O caso do Assange, que vamos falar adiante, é um deles, não é? Estava bom de ver que, assim que se aproximasse este calendário eleitoral, que Assange seria liberto. E assim foi. Agora, repara, a guerra não é uma coisa que agrade, neste momento, quando tu olhas para as sondagens e olhas para todos os estudos de opinião, agrade aos americanos. Cada vez menos. Tu tens 2 jogadores aqui, 2 intervenientes, 2 protagonistas, que têm posições muito diferentes do Biden em relação à guerra. Estou a falar do Trump e do Kennedy. Devo dizer que o Kennedy, se eu votasse nos Estados Unidos, o Kennedy claramente seria o meu candidato. Não quero dizer que concordo 100% com tudo, porque não concordo 100% com tudo, antes pelo contrário, tenho 2 ou 3 pontos de divergência importantes, mas enfim... Mas não me parece que jamais vá aparecer alguém perfeitamente alinhado Isso com é sempre todas as impossível, nossas... não é? Isso é sempre impossível. Quando a pessoa tenta ter, pelo menos, algum pensamento crítico, é natural que... vai encontrar divergências. Exatamente. Mas seria o meu candidato, isto para te dizer que seria o meu candidato. Mas mesmo o Trump, tenho a certeza ou tenho a impressão, a certeza não tenho, mas tenho a impressão que não fará a gestão deste conflito da mesma forma, não é? Basta dizer que Trump, quando foi presidente dos Estados Unidos, foi nomeado para o Prémio Nobel da Paz, nomeadamente pelos alcances, pelos seus feitos no conflito israelo-palestiniano, que tem décadas. Mas isso mostra-nos também um dos paradoxos do mundo em que vivemos, onde provavelmente a comunicação social e a percepção e a emoção, mais do que os factos, é que se é verdade que Trump foi nomeado com o trabalho que fez, a verdade é que quem ganhou foi Obama, e Obama deixa um rastro
estilho tremendo É verdade. de pessoas deportadas, de maior número de bombas per capita de todos os presidentes, creio eu, com exceção do que estiveram à frente durante a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. É a emoção, tens razão, mas não te esqueças que o ser humano é sempre, em primeiro lugar, guiado pela emoção e não pela razão. Por isso é que temos que pugnar tanto pela razão e tentar introduzir sempre o fator da racionalidade, porque ele não sai espontaneamente nos seres humanos. Nós temos uma parte do nosso cérebro, da evolução, que de facto é capaz de raciocínios e de uma argumentação lógica e superior, que é o córtex pré-frontal, mas o cérebro humano é uma série de camadas bastante arcaicas e bastante primitivas que não têm capacidade justamente de responder dessa forma racional. Mas não é só emoção, João Nuno, também é propaganda. Nós temos, dentro daquele aspecto que nós falávamos inicialmente na nossa conversa de hoje, da elite globalista, é evidente que essa elite globalista não só engoliu os governantes locais e supranacionais, como também enfiou no bolso a comunicação social, o chamado quarto poder, pois evidente se podia porque não o fazia, não é? Se era apenas uma questão de derramar mais alguns milhões, coisa que não lhes falta, em cima justamente dessa mesma comunicação social mainstream, se era apenas uma questão de também aqui e acolá colocar o peão correto e certo e que corresponde a esta agenda, é evidente que essa comunicação social tem muita dificuldade hoje em dia em ter ela mesma o papel de jornalista, de isenção, imparcialidade e de pugnar pelos factos e pela verdade. Muitas vezes tem ela mesma uma agenda publicitária, propagandística, que sistematicamente impinge aos leitores, aos espectadores, aos ouvintes. Aqui e acolá com os fogachos, não é? De contraditório, para não dizer que não há contraditório nenhum, senão dava muito nas vistas, não é? Claro. Aqui e acolá com um salpircar, não é? Um saltear de divergência, mas na verdade, obviamente, as linhas editoriais são estanques, são definidas, são rígidas. E, portanto, essa comunicação social não existe praticamente, não no sentido, pelo menos, de watchdog que nós tínhamos até aos anos 70, não é? De capacidade, 70, 80, de escrutínio, de vigilância, de denúncia, etc. Isso, hoje em dia, já é muito tímido e muitas vezes está no nível da intriga, da fofoca política e não nunca nestes temas magnos. Quer dizer, porque conseguimos ter um jornalismo de investigação que consegue, por exemplo, abarcar o caso das gêmeas, para dar um exemplo que está na boca do mundo, mas que não consegue, evidentemente, não pode, não quer discutir a engorda do lobby armamentista, ou a engorda do Big Pharma, ou do Big Tech, etc. Não, mas isto é de tal forma paradoxal que, se tu pensares num caso que eu gosto muito, porque eu sou fã da aviação, esta questão da Boeing, os dois whistleblowers que morreram, a Al Jazeera, estranha coincidite. A Al Jazeera já tinha feito uma reportagem há 9 anos atrás. Uau, com os mesmos whistleblowers e a avisar. Eu não estou a dizer que a Al Jazeera é completamente independente, não é o que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer que para o cidadão comum, se calhar convém estar atento e ir ouvindo os dois lados. É um dos canais que eu sigo, Al Jazeera. Também seguia canais russos, mas eles foram bloqueados, como sabes. A RT, por exemplo, a RT foi bloqueado pela União Europeia, que se diz tão democrata, mas que na verdade continua com esta pulsão sensória e de corte, não é? E parece que os cidadãos são infantilizados desta maneira. É melhor não irmos para isso, não começamos outro programa e nós somos daquelas pessoas... Mas é um aspecto importante. Temos aversão à censura, não é? É um aspecto importante, é um aspecto fundamental. É que já não é só censura, é que já nem sequer podes questionar... digamos, ao abrir a porta um bocadinho para o contraditório, que és logo rotulado, que é o que acontece nos nossos vídeos. Tu vais ver os comentários de algumas das pessoas que vêm às nossas conversas. Somos putinistas, estamos a saldo de não sei quê, ou somos chalupas ou negacionistas, mas enfim... é assim. Este aspecto da propaganda é muito importante, porque quando tu dizes que as pessoas parecem regidas pela emoção, só para voltar a esse ponto, é verdade que a emoção é sempre a primeira resposta do ser humano, mas também é verdade que nós temos sido encharcados nesta propaganda poderosa, que é quase uma forma de hipnose das populações. Tu falaste sobre isso, o medo que nos foi instilado em 2019. Sim, e que continua a ser, não é? Porque é evidentemente que Putin está longe de ser uma flor que se cheire,
é evidente, mas, atenção, a história deste conflito russo-ucraniano é longa, é complexa e não se resume a esta coisa manicaísta de índios e cowboys e que, de repente, o Putin é um translocado psicopata que decidiu invadir a Ucrânia, ponto final. Não, a história não, e Zelensky é um anjo na terra. A história não é essa, isso é uma mentira grosseira. E há uns meses atrás chegaram, inclusive, a dizer que queria chegar até Lisboa, andou aí nas bocas do mundo, Claro, não é? claro. Porque, de facto... É curioso como essa propaganda, por exemplo, uma das coisas que me tem chamado bastante a atenção, João Nuno, e que acho um sintoma, não é? Recordar-te-á, certamente, que logo no início, há 2 anos e meio, no início da invasão, houve uma corrida às farmácias à procura de um produto, o iodeto, não sei de quê, agora não sei qual é que é exatamente, que supostamente combate os efeitos da radiação nuclear. Não te lembras disso? Lembras-te disso ou não? Houve uma corrida às farmácias, esse produto esgotou em vários países da Europa. Só teve concorrência o papel higiênico antes de... Exatamente, era o equivalente do papel higiênico, exatamente isso. E é curioso, isto pode parecer um detalhe, mas eu, como psicóloga clínica, é nos detalhes que nós nos detemos naturalmente. E agora que, efetivamente, a aproximação da ameaça nuclear é muito maior, agora sim, estamos muito mais perto da ameaça nuclear do que estávamos há 2 anos e meio, é que não tem comparação, não é? Eu tenho dito e sinto mesmo isto. 2024 pode mesmo ser o último ano para muitos de nós, porque a escalada... Ou há chefias intermédias militares que se recusem a uma série de atos insanos e translocados, ou, se o caminho for este, que estes governantes não eleitos nos estão a empurrar, nós vamos todos pela ravina abaixo, não é? Mas isto para te dizer que, efetivamente, agora que estamos mesmo perto da ameaça nuclear, nunca tivemos tão perto. Acho que na história da humanidade nunca tivemos mesmo tão chegados a ela. Ninguém corre para o iodeto. Porquê? Ninguém vai à farmácia pedir esse produto. Porquê? Porque já a propaganda nuclear foi feita ao princípio. A comunicação social dizia, não, cuidado, que o Putin é este translocado, insano, invadiu a Ucrânia por nada, porque quer ficar só com mais um bocado de terra da Ucrânia. Lá está, quando a Rússia já não sabe o que é de fazer às suas terras, etc. E vai meter a bomba nuclear. E depois mais à frente era, vai invadir Lisboa, não sei o quê. E claro, as pessoas dizem, a carneirada toda, iodeto, vamos à farmácia. Agora já não falam disso. Porquê? Porque quem está com vontade de imprimir no botão, de facto, são as elites europeias, não é? As elites europeias. Portanto, agora as pessoas já não vão ao iodeto, não é? Muito bem. Olha, e de facto um acontecimento... É um bom sintoma da propaganda. Como a propaganda funciona. Exato. Um acontecimento recente foi a libertação de Julian Assange. Vamos começar primeiro porque ele faz um acordo com a justiça americana. Certo. Devo dizer que é uma das coisas que me surpreendeu, eu fazer um acordo agora com a administração Biden. Eu estava na expectativa que ele pudesse receber um perdão de Trump no final do mandato. Trump assim não o fez, mas ser Biden a fazê-lo, a administração Biden, parece mais um dos paradoxos do nosso planeta. Eu, como disse, estava à espera. Aliás, já há cerca de um ano escrevi uma coluna no jornal onde trabalhava na altura, agora estou no Sol, nessa altura estava no Novo, e justamente a falar sobre Assange, porque durante anos, agora, se me permites o parênteses, isto agora é muito engraçado, não é? Tens meio mundo a dizer, que bom, Assange free, libertação de Assange, mas muitos destes foram carrascos, foram verdugos de Assange e, de facto, estiveram do lado da sua detenção, do lado das mentiras, das perfídias que foram urdidas em torno de... Replicaram a tal acusação de Replicaram abuso sexual. Acusações, etc. E nunca se preocuparam que ele, de facto, não tinha cometido nenhum crime, mas tinha, de facto, era denunciado os crimes dos outros, nomeadamente os crimes de guerra gigantes, como do Iraque, e de lavagem de plataformas gigantes de lavagem de dinheiro, e também, evidentemente, desta democracia factotum, não é? Que não é uma democracia verdadeira, não é? E que é apenas de fachada. E, portanto, isto para te dizer, eu não me surpreende, e por isso eu escrevi, não me surpreende que Assange seja liberto nestas condições, porque, evidentemente, era uma espinha encravada, era mais uma espinha encravada, era uma arma de arremesso, não é? Para os democratas, os chamados democratas. É evidente que a prisão de Assange nos diz
confirma que não existe jornalismo livre e independente. Basta pensar no que tem acontecido aos jornalistas, à Daphne em Malta, ao Snowden, ao Assange e a muitos outros. Portanto, não existe jornalismo livre e independente. Quando ele existe, é alvo de perseguições e, se for preciso, assassinatos, como eu estou a dar estes exemplos, nestes exemplos que eu estou a dar, e que, de facto, a democracia também não existe, porque está disposta a perseguir quem a afrontar. Porque foi só isso que Assange fez. Assange foi capaz de afrontar os grandes poderes instalados, os verdadeiros ricos e poderosos que temos estado a falar desde o início da nossa conversa de hoje. Com a Wikileaks. Mas a Assange também sofre, digamos, ou é uma demonstração clara da falta de espinha dorsal do mainstream media. Claro, porque de início ele era o golden boy do mainstream. Claro, e era o golden boy do mainstream, porque justamente é um excelente, um excelso jornalista, um investigador exímio e alguém que sempre pugnou pela verdade. Portanto, não é nenhum... Vamos lá ver. O Assange, eu não sou nenhuma fã do Assange, não é? Eu não sou nenhuma fanzoca, eu não sou nenhuma groupie do Assange. Houve coisas que ele já disse ou fez que eu também não concordei, como é natural, não é? Mas vamos centrar naquilo que é essencial, porque o essencial são os valores primais que nós temos que defender e priorizar. E nisso, de facto, tenho que tirar o chapéu ao Assange. Agora, isto era uma espinha para Biden, por todas estas razões, não é só o Assange, é tudo isto que ele representa que nós temos estado a falar, ele queria resolver, mas também não podia perder a face. O acordo é só isto, João Nuno. Sim. É que Biden não podia perder a face, porque pura e simplesmente libertá-lo, fazer um perdão, não é? Uma amnistia. Não foi, porque ele teve que assumir a sua culpa. Claro, não é? mas Ele deu-se como culpado. se Biden fizesse uma amnistia, estaria a perder a face, percebes? Portanto, na minha perspectiva, Biden faz isto, é tipo meet me halfway, fazemos aqui um acordo e fica assim, não é? Ele dá-se como responsável, como culpado, o Biden também não perde a face, porque diz ele admite que é conspiração, porque é o crime que está aqui em causa, que supostamente ele foi obrigado a confessar, e aliás, o Assange teve que fretar um jato para nem sequer fazer nenhuma pit stop, não fazer nenhuma paragem nos Estados Unidos. Direto à Austrália, creio eu. Exatamente. Acho que lhe custou uns milhares valentes, mas tinha que ser, que era para não correr nenhum risco. E eu estou convencida que isto também foi um acordo que foi feito com a administração Biden. Olha, e recordando algumas das Mas deixa-me só dizer sim, isto. Isto, no fundo, mostra a total hipocrisia, não é? Portanto, prende-se uma pessoa durante 12 anos, ou 13, nos últimos anos, de facto, numa solitária de 2x3, não é? Numa prisão no Reino Unido, com 23 horas de confinamento diárias, 1 hora por dia apenas de saída da cela, para depois se libertar, porque há um calendário eleitoral a cumprir. Forte aplauso, é verdade, forte aplauso. Mas creio que o calendário eleitoral não será só o americano, mas também o inglês, Sem onde dúvida. o Partido Conservador está pela hora da morte. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Tens toda a razão. Foi uma confluência de fatores, foi uma boa convergência neste eixo, obviamente, anglo-saxónico, e que, portanto, juntou-se a fome com a vontade de comer. Exatamente. E dava jeito a ambos. Isto é incrível. Assange beneficiou disso, não é? Sim, porque, nesse aspecto. João Nuno, Assange já não vai para novo, tem 2 filhos pequenos, nós temos que ver o lado humano destas pessoas. Está detido, de facto, há mais de uma década e ou aproveitava agora, provavelmente, esta rampa de lançamento, esta confluência de interesses, e conseguir ir para a Austrália e ainda ter uma vida boa pela frente. Nós não estamos a criticá-lo, mas estamos, de facto, a demonstrar para mim, a total hipocrisia dos isso poderes políticos Sem atuais que nós vivemos. Mas, olha, queria recordar uma entrevista do Assange, quando ainda era livre, não é? Em que ele fala da guerra do Afeganistão, onde diz que a guerra do Afeganistão não era suposto ser uma guerra rápida, é suposto ser uma guerra longa, e é uma guerra onde existe lavagem de dinheiro, utilizando o complexo industrial militar para lavar esse dinheiro que depois volta para as elites devidamente lavado. Se eu trocar Afeganistão por Ucrânia, a coisa não diverge muito. Claro que não diverge. E se Assange tivesse voz agora,
e se pudesse ser, de facto, livre, coisa que ele ainda não é totalmente, não é? Ele está livre da prisão. Vamos por partes, vamos ver como é que agora vai ser o seu trajeto, eu acho que isso também vai ser eloquente. Mas se Assange pudesse ser, de facto, livre há 2 anos, quando esta fase da guerra, melhor dizendo, eclodiu, estou certa que ele diria o mesmo. Aliás, ele disse o mesmo de Israel e de outros conflitos. Também, para que dúvidas restassem sobre o que é que foi o Afeganistão, basta recordar como é que foi a saída de Afeganistão e de Cabul há 3 anos e tal, não é? Quando, obviamente, já se preparava o desvio dos recursos e da atenção militar para onde? Exatamente. Olha, Joana, uma vez que falas no Afeganistão, isto não estava como tópico, mas acho absolutamente essencial conversar isto contigo. Temos António Guterres a ceder à comitiva talibã na ONU. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso, dizendo também aos telespectadores o que é que foi pedido por parte do governo talibã do Afeganistão? O governo talibã pede que não estejam mulheres presentes o Guterres faz à vontade, basicamente. Ou seja, quando se trata de claudicar e de servir déspotas, tiranos, ditaduras, etc., que são amigas, não é? Que são do bem, são chamadas ditaduras do bem. Aí não há problema nenhum em estender-lhes a passadeira vermelha. Quando é justamente para arranjar inimigos, botes expiatórios, não é? Inimigos fantasiosos, botes expiatórios, aí já há ditaduras do mal. Aliás, esta duplicidade de critérios, estes critérios, não é? Estes 2 pesos e 2 medidas, onde há filhos e enteados permanentemente, tornou-se, sem dúvida nenhuma, numa permanente dos grandes poderes instalados. Passou a haver a ditadura do bem e a ditadura do mal. A censura do bem e a censura do mal. O machismo do bem e o machismo do mal. Portanto, quando serve, não é? Por exemplo, diz que vem em Portugal, isso nota-se muito, vêm os supostos bem-pensantes a dizer isto é muito feio insultar os adversários políticos. Temos que defender a elevação do debate, mas depois, se algum adversário político vem a terreiro que não concorde com eles, já é aquele porco, aquele selvagem, ou, na melhor das hipóteses, aquele conspiracionista, negacionista, aí já vale tudo, aí já se pode insultar, etc. Portanto, claramente, esta passou a ser uma estratégia comunicacional onde se faz esta duplicidade e, claro, o povo acaba por aceitar, às vezes nem dá conta, porque olha, a catadupa é gigante. E, Joana, deixa-me aproveitar os últimos 7 minutos da nossa conversa para perguntar à psicóloga clínica se estivéssemos a falar de um ser humano que tenha um determinado set of values, uns determinados princípios e valores, e, no entanto, todo o seu comportamento é contrário a esses princípios ou valores, ou que constantemente está a claudicar para tentar agradar os outros. Qual seria o diagnóstico que a psicóloga clínica faria? Eu não tenho dúvidas que nós vivemos na era dos psicopatas, porque os psicopatas, que são pessoas que não têm qualquer empatia emocional contigo, que não têm qualquer solidariedade, que não têm qualquer compaixão pelo próximo, são capazes de ter uma empatia cognitiva, ou seja, leem a outra pessoa muito bem, percebem quais são os interesses, os pontos fracos, os sonhos daquela pessoa e exploram-na, manipulam-na, instrumentalizam-na e lá está com 0 empatia emocional, mas com esta empatia cognitiva. A psicopatia é algo que tem uma prevalência elevada na população normal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que são casos raros. Tem uma depressão quase tão elevada como a depressão e nós encontramos geralmente na população comum 1 em 10 psicopatas. Mas quando ascendemos nos centros de poder, no poder académico, no poder industrial, no poder científico, no poder político, no poder financeiro, essa percentagem sobe esmagadoramente. E deixa de ser 1 em 10, que já é uma percentagem... 10%? 10%, quer dizer que todos nós temos pelo menos um familiar ou um amigo psicopata, deixa de ser 10% e passa a ser 20%, 30%, 50%. E um dos problemas é que os psicopatas também se protegem uns aos outros, não é? Porque veem no outro, não é? O mal menor, o adversário, a coligação de conveniência. Ele entende. Não é bem ele entende, é uma coligação de conveniência, não é? Lá está, é uma convergência de interesses, não é? Portanto, não se vão matar um ao outro, vão respeitar, de alguma forma, os interesses um do outro, mas vão convergir para aquilo que é essencial, não é? Pronto.
E, portanto, nós quando chegamos a essas esferas, nomeadamente quando nós falamos das elites globalistas, João Nuno, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um poderio tão colossal, tão avassalador, que ou realmente há o tal conjunto de princípios e valores do que estavas a perguntar, hipersólido, consistente, à prova de bala, estas pessoas, evidentemente, acabam por ceder a coisas perversas, maquiavélicas. Porquê? Porque faz parte da estrutura humana. Nenhum de nós é resistente a toda a tentação. Nenhum de nós é resistente a toda a tentação, é evidente. Portanto, nós, aliás, devemos nós mesmos, e fala-te da psicóloga clínica, ter consciência exatamente disto e proteger-nos e às nossas famílias das nossas falhas. Porque Claro. é assim. Ora bem, quando nós temos todo o dinheiro, todo o poder, Claro. toda a facilidade, eu costumo dizer que as elites globalistas, pegando numa poeta brasileira que eu acho muita piada, inspirada em algumas coisas que ela diz, digo, as elites globalistas fazem isto não é porque querem, não é porque gostam, é porque podem. É a questão do poder que está aqui. E, portanto, é evidente. Por isso é que eu dizia há pouco... É que para eles tem que ser um jogo. Chega um momento em que é um jogo, porque eles não precisam daquilo para a sua sobrevivência, com certeza, há um não. gozo, eu acho que mais do que jogo é gozo. Há um gozo sádico, não é? Há um gozo pérfido em esmagar o outro. E é isso que nós estamos a falar, quando nós falamos de um controle totalitário da população, através da identidade digital, através da introdução do euro digital, dos créditos de carbono, dos créditos sociais, quando nós falamos de estimular o medo até ao limite, ad nauseam, nas populações, nós estamos a falar justamente de um controlo despótico sobre os povos, como, ao fim e ao cabo, sempre existiu essa tentação. Essa tentação sempre existiu outrora em todos os impérios. Só que há aqui uma diferença fundamental. Neste momento, a capacidade tecnológica de implementar essa verve psicopática, de dominar, assim, 99% das pessoas, torna isto possível, mais do que nunca, viável, mais do que outrora. E, portanto, nós estamos justamente numa época, quando tu falavas há bocado do apocalipse na introdução, estamos numa época, obviamente, estamos numa transformação profunda e num momento absolutamente histórico. Não sei se as pessoas têm consciência disso, mas há uma coisa que eu intuo. Talvez nem todas as pessoas tenham, saibam, até porque as pessoas têm mais do que fazer, do que estar sempre à volta da política, etc. Mas as pessoas intuem. As pessoas intuem que o sistema está a falhar. As pessoas percebem que estes governantes são fracos. As pessoas têm essa... São fracos, são marionetes. São as marionetes. As pessoas têm esta capacidade perceptiva e sensitiva de entender que realmente é um colosso e que não há nada a fazer. E, aliás, eu estou convencida que muita da existência das pessoas, seja revelada na abstenção, seja ela manifesta por uma certa inércia, é porque percebem que esta luta é completamente David Golias. Não é só por ignorância e não é só por desistência, é mesmo por uma análise de que esta guerra que nós temos pela frente é de uma desigualdade extrema. Mas lá está, eu sou otimista da vontade e, como te dizia mas há ainda pouco, assim, e mesmo no último minuto, e ainda assim, tu tens alguns cuidados e sei que mantens alguma distância, por exemplo, dos aparelhos eletrónicos para crianças e jovens, para definitivamente. manter algum... Aliás, isto para mim é uma das minhas batalhas e estou disposta a travá-la até à última gota, que é crianças com telemóveis e adolescentes, não. Maioridade digital, a partir dos 16 anos, redes sociais, ok, mas até lá não. João Nuno, nenhum de nós deixa os seus filhos ir para casa de um amigo dormir sem certificar que o lugar é seguro, que aqueles pais são de confiança, que a família, etc. Como é que nós podemos abandonar os nossos filhos às máquinas e permitir que eles estejam em chats com pessoas que não conhecem e que muitas vezes são predadores? E predadores que são também alimentados por esta elite globalista. Caso contrário, já há muito tempo que nós tínhamos impedido que os meios digitais entrassem em força nas escolas públicas e em
em torrente nas famílias. E para concretizar isso, estás a dizer, a Europa continua a ser o continente com o maior número de servidores que ainda tem conteúdo Claro. de abuso sexual de crianças. Confirma justamente essa preocupação. Joana Amaral Dias, muito obrigado. Obrigada eu. Despedimos-nos Foi um de ti gosto. mais uma vez. Mais uma temporada. Porque vais voltar a estar em exclusividade com outro canal de televisão. Desejamos-te a maior sucesso. Muito obrigada, Joana. E até qualquer dia. Até Obrigado breve. a si que nos acompanhou. Quero agradecer. Já sabe, pode rever esta e outra conversa indo até ao site de YouTube. Aliás, ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me despedir, agradecer e dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais uma conversa. Obrigado, boa noite.